A beleza está nos olhos de quem vê. Você com certeza já deve ter escutado essa frase, não é mesmo? E se eu disser para você que se a gente encurtar essa frase, ela fica ainda mais verdadeira? A beleza está nos olhos. Sim, quando a gente fala de um rosto bonito, uma das regiões mais importantes com certeza é a região ao redor dos olhos, em especial as pálpebras. E é por isso que muitas pessoas têm procurado fazer uma cirurgia plástica nas pálpebras, a chamada blefaroplastia. Esse é o seu caso? Se sim, então esse vídeo provavelmente é para você. Meu nome é Sérgio II e esse é o Segundo Plástico, o seu canal de cirurgia plástica no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 7 perguntas que as pessoas mais fazem sobre blefaroplastia. Ficou interessado? Se sim, assista o vídeo até o final e tire as suas dúvidas. Primeira pergunta: quando é indicada a blefaroplastia? As indicações para a blefaroplastia são basicamente duas. A primeira, a melhoria da visão, que pode sim ser prejudicada pelo excesso de peso da pálpebra superior, causado pelo excesso de pele. Então, ao retirar esse excesso de pele, o paciente vai conseguir abrir mais o olho e melhorar a visão, principalmente ao olhar mais para cima, e também deixando mais confortável, já que tu vai ter mais aquele excesso de peso dificultando a abertura do olho. E a segunda indicação, talvez essa principal, é a melhoria estética das pálpebras, deixando a região ao redor dos olhos mais jovem e mais bonita, sem dúvidas. Segunda pergunta: como é feita a cirurgia de blefaroplastia? Bem, começando pela anestesia, normalmente é aplicada uma sedação na veia do paciente, que é para deixar ele mais relaxado e dar um sono leve, e além disso é feita a infiltração da pálpebra com anestésico local, que é para não sentir nenhuma dor. Ou seja, na maioria das vezes não é necessário fazer anestesia geral, então não há necessidade de entubar o paciente. Em relação à cirurgia em si, são feitas 2 incisões, ou seja, 2 cortes, um na pálpebra superior e outro na pálpebra inferior, e depois retira-se o excesso de pele, principalmente da pálpebra superior, mas também um pouco da pálpebra inferior. Daí então, retira-se as bolsas de gordura que estão em excesso nas pálpebras, e por último, é feito o fechamento, com pontos utilizando um fio inabsorvível que é retirado com 5 a 7 dias após a cirurgia. Terceira pergunta: qual o tratamento para a pálpebra caída? Bem, primeiramente vamos falar do problema. A pálpebra caída, que é a chamada pitose palpebral, ela é causada pela perda da função de um músculo da pálpebra, o músculo levantador da pálpebra, que, como o nome já diz, tem a função de elevar a pálpebra superior, ou seja, abrir o olho. Essa condição normalmente é causada pela velhice, mas também pode estar presente em algumas doenças, inclusive já pode estar presente também ao nascimento. Então, quando existe a pitose palpebral, tem que ser feita a cirurgia de correção da pitose palpebral. E essa cirurgia é a mesma coisa que a blefaroplastia? Não. E qual a relação entre as duas cirurgias? Bem, a relação entre as duas cirurgias é que ao ser detectada a pitose palpebral nas consultas pré-operatórias para a blefaroplastia, deve ser indicada a correção da pitose palpebral junto com a blefaroplastia. Isso é algo que deve ser informado ao paciente, já deixando claro que a cirurgia vai demorar um pouco mais. Quarta pergunta: onde fica a cicatriz da blefaroplastia? As cicatrizes ficam escondidas. A da pálpebra superior fica escondida na prega palpebral, que é essa dobrinha que a gente tem aqui no meio da pálpebra, e a da pálpebra inferior fica escondida aqui logo abaixo dos cílios, deixando a cicatriz praticamente imperceptível. Quinta pergunta: qual a melhor idade para fazer a blefaroplastia? Bem, não existe uma idade ideal para fazer a blefaroplastia. O que vai determinar se existe ou não indicação para fazer a cirurgia é o aspecto das pálpebras. Quando você tem um grande excesso de pele e as bolsas de gordura começam a ficar mais evidentes, então você já tem indicação para fazer a blefaroplastia, independente da idade. Sexta pergunta: quais os riscos de fazer a blefaroplastia? Como eu sempre digo, toda cirurgia tem os seus riscos. Tem aqueles relacionados à anestesia, que são comuns a qualquer cirurgia, como por exemplo, uma reação alérgica a uma das medicações, ou a descompensação de um problema cardíaco prévio, o que pode levar à alteração das batidas do coração durante a cirurgia. Em relação ao procedimento em si, a blefaroplastia é um procedimento bem seguro, então nenhum acidente que possa acontecer durante a cirurgia poderia levar à morte. Além disso, é quase impossível que haja uma sequela grave, como por exemplo a cegueira. Agora, falando de complicações, que são coisas que podem acontecer após a cirurgia, as mais comuns são hematomas ao redor do olho e a queimose, que acontece quando você tem um inchaço na conjuntiva, que é a camada mais superficial do olho, e leva à formação de uma bolsa transparente que causa um certo incômodo, mas ela desaparece por conta própria depois de alguns dias. Agora, a complicação mais grave que pode acontecer após a blefaroplastia
é a chamada hemorragia retrobulbar, que ela acontece quando você tem um sangramento de um pequeno vaso da pálpebra e o sangue começa a se acumular atrás do olho. Isso pode levar à compressão no nervo óptico, que além de causar muita dor, pode também levar à cegueira. Isso caso não seja feita uma cirurgia de urgência para drenar esse sangue. Felizmente, essa é uma complicação muito rara, acontecendo em 1 a cada 2.000 cirurgias apenas. E agora vamos para a última pergunta. Qual o tempo de recuperação após a blefaroplastia? Seria por volta de 2 a 3 semanas, que é o tempo que vai levar para a ferida ficar bem cicatrizada e para desaparecer o inchaço e algum possível hematoma nas pálpebras. E é isso aí, pessoal! Gostaram do vídeo? Se sim, então deixe aí o seu like, que é para dar aquela força, e se você quer saber mais sobre cirurgia plástica, também já se inscreve no nosso canal. Tchau!